gente perguntou para os escritores o que é que eles pensam sobre a situação política que está vivendo o país. Assistam. Eu acho que as pessoas estão começando a mostrar a sua cara, a sua indignação, o que, a meu ver, é extremamente positivo. Durante muito tempo, depois da ditadura no Brasil, as pessoas adormeceram um pouquinho a sua capacidade de indignação. E nós vivemos num país em que a impunidade é muito violenta. Então não dá para você ficar achando que é normal ficar impune, né? Roubar, ter corrupção e tudo bem, tudo terminar em pizza. Então é importante que o público, que as pessoas se manifestem, mas que se manifestem de uma maneira mais efetiva. Eu não acho que a violência seja a melhor maneira de se manifestar. Eu acho que quando as pessoas estão em paz, levantando bandeiras a favor da educação, da saúde, do respeito à cidadania, do respeito às nossas leis, respeito à nossa Constituição, de dar liberdade para nós, em respeitar o dinheiro público, em ter mais ética no Senado, na Câmara Municipal, aí sim o Brasil se transforma. Primeiro, foi uma grande surpresa para todo mundo. Eu acho que para a população em geral, para as autoridades, de um nível de insatisfação da qual não se dava muita conta, as pessoas não estavam se dando conta. Segundo, o movimento começou com uma cara e depois foi ganhando múltiplas caras, múltiplas faces, e foi uma coisa meio nebulosa. A gente não sabe bem se essas reivindicações estão bem direcionadas, ou se está o protesto pelo protesto, simplesmente, né? Olha, outro dia eu estava até brincando, né? Parecia que foi por causa de 20 centavos mesmo, né? Porque a gente viu aí um movimento, uma coisa linda, quando começou os protestos de forma pacífica, e depois isso debandou para o vandalismo, né? Que não é uma coisa legal. Enfim, eu acho que o propósito não deixou, não desapareceu, mas ele foi um pouquinho modificado, né? Então, assim, a gente espera ano de eleição, vamos ver o que vai acontecer para o Brasil daqui para frente. A gente tem esperança no jovem que está surgindo aí, o jovem que está lendo cada vez mais, o jovem que está participando, está sendo mais ativo, né? A gente percebe isso porque a gente conversa com muita... Mais engajado, né? Isso, a gente conversa com muito jovem, com muita gente nova, e a gente tem que renovar a esperança, né? A cada eleição a gente renova a esperança. Eu fiquei muito animada quando o pessoal foi pra rua e quando todo mundo que não tinha voz começou a ter voz. Mas o pessoal parece que murchou, e eu acho que assim, a história do Donadon foi assim uma cereja do bolo, sabe? A gente foi... Está decepcionada? Muito. Eu acho que finalmente o brasileiro lembrou do que é protestar, né? O brasileiro passou muitos anos sem ter ânimo de protestar, e aí, como acontece, quando você não está acostumado a fazer uma coisa, você comete uma série de equívocos, mas acho que o balanço das manifestações, eu acho é positivo. O país está dando um grande salto de qualidade na sua consciência. Quer dizer, existia uma diferença, um vácuo, um profundo abismo entre a nossa realidade dos mortais e a realidade dos políticos. Quer dizer, tanto é que Brasília era conhecida como a Ilha da Fantasia. Agora, eles que botem a barba de molho. Bom, eu espero que realmente venham as mudanças. Eu sou muito a favor, até escrevi uma revista sobre isso recentemente. Sou totalmente a favor da parte pacífica do movimento, de quem está buscando mudança e não daqueles que pegam carona para fazer sacanagem na rua, né? Então eu espero realmente que o Brasil mostre que tem força, tem opinião, que a gente não é assim um país que abaixa a cabeça para tudo. Não, tá na hora um pouco de quem tá lá em cima baixar a cabeça pra gente, ver que nós temos mais direitos do que estão nos dando. Acho que está acontecendo uma coisa muito interessante, que a revolta e essas manifestações acho que criaram uma nova situação para o Brasil. E acho que eles conseguiram, esses manifestos, quebrar uma certa ilusão de que estava tudo bem por aqui, que a gente estava se transformando num país de primeiro mundo e que a gente ainda tem muitos problemas para resolver. Quer dizer, acontece
palhaçadas, tipo o que acabou de acontecer naquele Donadon, um deputado que não perdeu o mandato e é preso. Mas eu acho que aos poucos as coisas estão se esclarecendo e caminhando para um momento melhor. Eu acho que os protestos são necessários. Eu acho que é importante que a gente aprenda a não deixar essas coisas de lado. Acho que de uma certa forma, em algum momento haverá a população vai saber reclamar os seus direitos de uma maneira mais formal, mais burocrática e não tão agressiva. Mas eu acho que no momento a gente precisa ter um estouro para perceber que há reclamações comuns. Então, em algum momento eu tenho certeza que essas reclamações vão ser formalizadas, as pessoas vão evoluir nesse sentido. Então, eu acho que é um primeiro passo de uma coisa que provavelmente eu espero que seja boa. Com relação a esses protestos mais violentos, eu acho que eles querem produzir um cadáver, né? Um mártir, Quando esse mártir, esse cadáver for produzido, não importa de onde venha, talvez eles sosseguem, né? Só isso que eu acho. Me faria muito bem se essas pessoas soubessem contra o que estão protestando e faria muito bem para a memória das pessoas lembrarem que esses parlamentares estão lá porque receberam votos. Eles não chegaram lá sozinhos. Ninguém caiu de paraquedas. Não. Então as pessoas fariam bem em lembrar disso tudo na hora de botar aquele votinho na urna. Porque a gente só tem direito a uma vez. Mas ele vale. O Brasil está caminhando, por incrível que pareça, apesar da situação toda, a gente está se colocando, os protestos estão acontecendo e os políticos estão ouvindo. Apesar da força que eles fazem para a gente não acreditar neles, eles fazem muita força para isso, eles estão conseguindo até. Mas eu acho que ainda tem muita gente boa, tem que ter fé nisso. E o povo cada vez mais politizado, cada vez mais reivindicativo e tem que continuar, não pode parar a reivindicação, sempre de uma forma pacífica, inteligente e bem-humorada de preferência. Acho que teve um bom saculejo, foi interessante essa movimentação toda, mas eu acho que tem que haver uma objetividade, sabe, na intenção de mudar alguma coisa. E tem que ter uma clareza, assim, que eu acho muito importante que os princípios da democracia sejam mantidos e que se lute por isso, entendeu? Então eu acho assim que eu vou gostar muito que esses protestos resultem numa conscientização maior na hora do voto, na hora da eleição, entendeu? Na hora da escolha dos próximos políticos, porque existe uma tendência de falar assim, de se falar contra o político, porque é uma classe que está muito desacreditada, mas na verdade é o meio que a democracia tem de se representar. A gente não vai conseguir botar 200 milhões de pessoas lá no Palácio do Planalto para conduzir o país. Eu acho que existe hoje quase que um divórcio entre o que os brasileiros querem e o que o Congresso brasileiro quer. Agora, de qualquer maneira, esse Congresso foi eleito democraticamente pelas pessoas e, portanto, eu acho que o próximo passo seria que houvesse, na próxima eleição, nós pudéssemos tirar toda essa tralha lá no voto. Né? Eu acho que esse é um momento muito importante para o Brasil. Acho que é a década do Brasil, seja pelos grandes eventos que a gente vai receber, enfim, seja por todos os investimentos que o país está tendo. Então acho que é um momento sim de protestar, é um momento sim da gente exigir, da gente arrumar a casa e exigir dos políticos que façam tudo que deveria ter sido feito. E eu sou a favor
favor do protesto, desde que não seja, né, desde que seja pacífico, desde que não haja violência, eu sou a favor do protesto. É um momento maravilhoso que o Brasil está vivendo. Infelizmente, existe uma tentativa de criminalizar esses protestos, de criminalizar os manifestantes. Essa tentativa vem por parte da polícia, que, aliás, desce o sarrafo nos manifestantes de forma indiscriminada. Muitas vezes vem por parte da imprensa, do poder público, mas os manifestantes não vão desistir, nós não vamos desistir. É o início de mudança, eu vejo como início de mudança para o Brasil, eu vejo com grande otimismo. Agora, estamos passando por um momento complicado. Há tentativa de criminalizar esses protestos, é criminosa por parte da imprensa, do poder público, da polícia. Quem deveria estar sendo investigado agora é a polícia. Quem começa as conclusões dos protestos é a violência policial. Isso está pouco claro para a população, porque não é assim que a história é contada, a história é manipulada, a história vai errado. E sempre que eu posso ter algum espaço para falar sobre isso, eu tento. Porque eu acho que é um momento agudo na história do Brasil. O que é que você eu acho que a população começou a acordar, né? Falta ainda as pessoas da periferia engrossarem as marchas. Acho que as grandes pessoas da periferia ainda não engrossaram as marchas, mas as pessoas começaram a acordar e é um momento único. Eu acho que é um momento muito vitorioso pra gente. As pessoas estavam se informando, tanto que bastou um peteleco para que todo mundo fosse às ruas. Hoje em dia a informação faz com que as pessoas saibam mais o que acontece com eles, o porquê deles estarem insatisfeitos, o que eles podem fazer, como eles podem se juntar, o que o governo que ele elegeu pode fazer por ele, e as pessoas têm mais autonomia para cobrar as coisas. Então é um mundo novo que está se formando e a gente vai ter que ver como é que faz. O poder não está mais só na mão do governo, o poder está na mão da sociedade. Foram inteiramente surpreendentes e ao mesmo tempo muito incríveis, né? Assim, muito impressionantes. Eu participei de algumas delas aqui no Rio, né? E acho que houve no começo ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, e no começo esse não entender era a diferença, né? Assim, era o que estava movendo as pessoas mesmo, né? E claro que depois a gente deseja que esse não saber que estava movendo, isso que começou com o passe livre e que detonou diversos desejos, digamos assim, claro que todo mundo estava querendo um efeito disso, um efeito político disso, né? Positivo. A gente fica meio desacreditado, né, na política. Realmente é uma situação que você parece que você não vê uma saída. Eu não sei nem assim te dizer assim, eu não consigo enxergar políticos assim que me atraem hoje em dia para votar. Está decepcionada com a classe? Tô, muito. Eu acho que mais do que nunca a juventude tem que ir para a porta do Congresso, lá para frente do Congresso protestar, porque é isso que aconteceu lá, um vexame, né? É inaceitável que um condenado por corrupção, por peculato, continue dono do seu mandato e ter na cadeia, ele vai legislar na cadeia, é isso? O que o país precisa mudar, as pessoas estão indo à rua para pedir. E eu acho que é um momento muito importante de maturidade, que demonstra amadurecimento. Acho importante a gente não confundir o que está sendo pedido com a forma que alguns pequenos grupos estão pedindo. Então, todo esse movimento, ele é muito bacana. Ele é muito bacana porque tem muita gente pensando de uma forma democrática. E isso é sinal de um amadurecimento que a gente vem galgando aí devagar, mas a longo prazo. Estou muito feliz que uma parte do Brasil tenha acordado agora, porque eu faço parte do Brasil que nunca dormiu. Então, estou muito feliz, né, de ver essa outra parte do Brasil, porque a gente sempre escreveu sobre isso, sempre falou sobre isso, mas ninguém nunca deu importância. Quando o sofredor fala, parece que não tem muito valor. Então acho que é legal agora a classe média falar desses problemas que a gente vem falando há tanto tempo, que talvez as pessoas tenham ouvido agora, que o país não é o país que a gente sonha, que a gente sonhou. Tem muita coisa para relutar ainda. Então estou muito feliz com esses protestos todos, com essas coisas que estão acontecendo no país.